Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos contentes pela presença dos irmãos aqui entre nós e aproveitamos para saudar aqueles que porventura estejam acompanhando pelas vias da internet este culto de doutrina e oração. Gentilmente eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, nós vamos orar ao Senhor, vamos cantar e vamos meditar na palavra de Deus. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa nesta noite. Obrigado pelos irmãos que puderam estar conosco hoje, Senhor. Que possamos receber de Ti aquilo que tens para nos dar, Pai. Porém, pedimos humildemente que Tu recebas aquilo que temos hoje para Te oferecer, Pai. Nosso Senhor, que tudo que façamos possa ser do Teu agrado. Sê conosco. Sê também com os irmãos que, impossibilitados de estarem conosco hoje, estão acompanhando pela internet, Pai. Que eles também possam ser abençoados por Ti, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, pelas orações, pelo canto de louvor a Ti. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 7 do cantor cristão. Hino de número 7 é o hino que nós vamos cantar. Eu vou pedir para que a Bianca tire o cabo para nós cantar de uma maneira congregacional, juntamente com os irmãos que estão acompanhando pela internet. Ó Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. Nossa terra, que maravilhas vai operando.
Vamos abrir a palavra de Deus. Obrigado, querida. Dê logo uma aqui. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, leremos os versículos de 67 a 80. Assim nós venceremos o primeiro capítulo desse rico evangelho, que é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 67 a 80. É esse o texto que nós estaremos lendo e meditando nesta noite. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém. Amém? Muito bem. Nós estamos diante do canto de Zacarias. Quem foi Zacarias? Pai de João Batista. Zacarias que teve que ficar surdo-mudo até o dia em que o menino nasceu, não é? Nós estudamos isso na última terça-feira. Ele então passou a glorificar a Deus. Nós vamos observar o conteúdo desse canto, desse cântico de Zacarias, e aprender com esse conteúdo tão belo que é colocado diante de nós, tá? Fizemos alguns destaques aqui que eu acredito que vão nos ajudar bastante a compreender melhor aquilo que Zacarias estava dizendo. Nós estamos estudando o Evangelho segundo Lucas. Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, certo? Lucas era um médico grego, e ele não era judeu, era portanto gentil. Lucas também é o único evangelista que não teve contato com Jesus. Ele não conheceu Jesus. Tanto que ele começa o seu evangelho falando que esse evangelho é produto de uma pesquisa. Ele então pesquisou, procurou saber, procurou entrevistar as pessoas que estiveram com Jesus, e então ele escreveu esse belo evangelho. É um evangelho que contém coisas que nós não encontramos nos dois primeiros, em Mateus e Marcos. Existem particularidades que só há nesse evangelho, porque Lucas entendeu que alguns acontecimentos mereciam o relato, e ele então assim o fez. Nós temos, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Nós só encontramos aqui a parábola do filho pródigo,
nós só encontramos aqui no Evangelho segundo Lucas. Esse relato de Zacarias, nós só encontramos aqui. O relato da vida, do nascimento de João Batista, nós só encontramos aqui no Evangelho segundo Lucas. O que nós temos diante de nós? Um cântico, não é? Um cântico, uma adoração. Eu gostaria de aproveitar esse cântico de Zacarias para extrair conteúdos para a nossa adoração. Qual é o conteúdo que há nesse cântico que Zacarias proferiu? Vamos observar algumas coisas. Primeira coisa, versículo 67. Zacarias, seu pai, ou seja, pai de João Batista, não é? Cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, e aí ele vai com esse cântico. O destaque inicial que nós fazemos é que o adorador precisa estar cheio do Espírito Santo. O adorador não é um mero artista que sabe tocar um instrumento, que tem uma voz afinada e por isso ele vai se apresentar na igreja. Ele precisa estar em comunhão com Deus. Ele precisa estar com a vida no altar. Ele precisa, e aproveitando a experiência de Zacarias, ele precisa ser restaurado. E Zacarias foi restaurado da sua mudez. Ele estava mudo porque ele duvidou da ação de Deus, da voz do anjo que tinha falado para ele. Como ele duvidou que a sua esposa Isabel iria engravidar, porque ela já era de idade avançada e era estéril, ele então teve que ficar mudo até o nascimento de João Batista. Quando João Batista nasceu, ele foi restaurado. Ele passou a falar, ele passou a ouvir, e ele passou então a adorar a Deus, e nós encontramos isso na última terça-feira, versículo 64, não é? Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. A primeira coisa que ele fez, após voltar a falar, foi louvar a Deus. Então, na verdade, essa é a primeira condição que eu julgo de grande importância para um adorador. Você quer adorar a Deus, você precisa estar com a sua vida no altar. Precisa estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Muito mais importante que a técnica, que tem a sua importância, obviamente. Deus não é Deus de confusão, Ele coloca as pessoas no lugar que Ele espera que elas estejam. Tá? Então aquele que Deus deu o dom da música deve louvar a Deus e levar a congregação a adorar por meio da música. Porém, antes da parte técnica, antes da habilidade pessoal, é necessário que espiritualmente estejamos aptos. A aptidão espiritual, Hugo, Maressa, João Vitor, Bianca, o grupo aqui que faz parte do louvor, a aptidão espiritual precede a aptidão técnica. Então, que todos possam, de fato, estarem integrados na casa de Deus, na causa do Senhor. Vez por outra eu converso com o Hugo e pergunto por um ou outro componente, como é que está a vida? Não tenho visto na igreja. Vem só no dia que vai cantar? Vem só no dia que vai tocar? Vem só no dia que vai se apresentar? Não. Tá? É importante que a vida esteja no altar. O fato de dirigir o louvor é consequência somente. Consequência. Eu prefiro um louvor simples com pessoas que estão com a vida no altar, tá? A um louvor sofisticado com pessoas que não conhecem a Deus. Eu conheço igrejas que contratam músicos para as cantatas, músicos que não têm nenhum compromisso com Deus, são contratados e pagos para que o culto seja bonito. Pelo que vocês me conhecem, como é que eu posso ver um trem desse? Um negócio desse? Então, e não são poucas. Contrata lá, hoje vai ter, de manhã anuncia,
Ou venham hoje à noite porque vai ter a orquestra, porque vai ter isso e isso. Não são. Nós precisamos entender o que precede a técnica. É a vida espiritual. É a vida espiritual. Eu prefiro um louvor simples aos olhos dos homens, porém espiritualmente capacitado, a um louvor sofisticado, tá? Dirigido por pessoas que não têm qualquer compromisso com a obra de Deus, com o trabalho de Deus. Amém ou não? Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Segunda coisa, o cântico pode ser uma profecia. Às vezes nós questionamos, mas isso que está cantando não é a nossa realidade, mas pode ser uma profecia. Pode ser algo que Deus está colocando para a igreja entender que representa uma realidade futura. Então esse canto foi uma profecia. Por quê? Nós vamos ver no contexto, no conteúdo do canto, que ele está se referindo a quê? A libertação que viria, ao perdão que viria, à vinda do Salvador, a coisas que ainda viriam. A adoração, ela pode ter um conteúdo profético, desde que, segundo detalhe, né, em relação à profecia, desde que seja uma profecia pautada naquilo que há na palavra de Deus. Não havia invencionice. Tanto que Zacarias se refere a quê? A aliança que Deus fez com Abraão, a profecia que vinha da casa de Davi, percebe isso ou não? Então, ele profetizava na palavra, na escritura, não era profetada. Eu declaro sobre ti a minha bênção. Não é isso não. Tá? Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Tá? Vamos então agora, versículo 68, e aí nós passamos a observar o conteúdo prático dessa adoração, desse canto de Zacarias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Duas coisas importantes. Primeiro, a adoração precisa, acima de tudo, bendizer o nome do Criador. Bendizer o nome do Senhor. A adoração precisa ser uma adoração onde o nosso Deus é glorificado e não o homem. E não o homem. No canto de adoração não há lugar para promessas. Aquele que viu você muito mal e não te ajudou, vai ver no futuro. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Não tem nada dessas histórias aí, sabor de mel e tal. Não tem nada. É o que há na palavra de Deus. Tá? Então, bendito seja o Senhor. Em tudo nós temos que glorificar a Deus. Então Zacarias começa falando a respeito de Deus. A adoração precisa ser voltada para Deus e não para o homem. Não para o homem. Então os irmãos sabem muito bem que cânticos humanistas têm a minha rejeição. Então aqui não é lugar para se exaltar o homem. Aqui é lugar para se bendizer o nome de Deus, o nome do Senhor. Tá? Nós estamos aqui para isso. Inclusive vivemos para isso. O homem foi criado para a glória de Deus. Tá? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Aí ele começa a mostrar quem é o seu Senhor, porque isso é importante. Nós encontramos duas dicas a respeito do Senhor de Zacarias. O primeiro é na própria colocação, que vem com letra maiúscula, inclusive no próprio original. Tá? Com letra maiúscula, o Adonai, aqui é com letra maiúscula. Depois ele diz, esse Senhor, tá, é Deus de Israel, é o Deus da promessa, é o Deus único, até porque Israel era a única nação monoteísta. Então é o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Características de Deus, pessoal, aqui ó, característica de Deus, ação prática. Ele promete e faz.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou o seu povo. Aquele que recebe a visita de Deus pode adorá-lo com convicção, de uma maneira legítima. Então eu louvo a um Deus que se fez presente na minha vida. Já nos meus tempos de enfermidade Ele esteve comigo, nos meus tempos de privação Ele esteve comigo, nos meus tempos de conquistas também Ele esteve comigo. Ele esteve comigo em toda e qualquer circunstância da vida. Ele é bendito, pois esteve comigo. Ele visitou o seu povo. Eu me lembro quando eu estive enfermo, às vezes eu ia para a varanda sozinho, eu tinha que ficar distante da minha esposa e da minha filha, e eu ia sozinho para a varanda ali, e eu ficava pedindo que Deus me visitasse ali, de uma maneira especial. Porque nós falamos, pastor, mas Deus é onipresente, Ele está... Não, a visita de Deus vai além de uma definição teológica da sua onipresença. A visita de Deus é uma visita especial, é uma visita consoladora, é uma visita fortalecedora, é uma visita encorajadora, é uma visita que diz assim: meu filho, estou do teu lado aqui te sustentando. E aí Deus se revelava. Houve uma ocasião que eu estava tão mal, e eu pedia tanto, Senhor, e naquele instante eu ainda com a cabeça baixa, porque eu ficava um pouco curvado, porque o meu estômago sofreu muito, não só pelo vírus, mas também pela própria medicação que eu estava tomando, e eu andava meio curvado, e uma hora eu levantei a cabeça e vi um passarinho tão bonitinho, certo? E eu olhei e disse assim: Deus está comigo, Ele está aqui. Aquele passarinho me alegrou, e eu não tenho dúvida que foi Deus que mandou aquele passarinho naquele momento para me trazer alegria naquela circunstância. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Meu querido irmão, se você já recebeu uma visita de Deus, você tem uma razão concreta para louvá-lo. No Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso quer dizer, todo ser que respira já recebeu pelo menos uma visita de Deus, no momento ou em outro momento. Verdade ou não? Tem alguém aqui que nunca recebeu uma visita de Deus? Todos nós já recebemos, né? Bendito esse Deus que visita o seu povo. Zacarias tinha essa convicção. Ele é bendito, ele visita o seu povo. Aí ele continua ainda: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo. Ou seja, nós sabemos que João Batista não era da casa de Davi, mas Jesus era. Ele era oriundo, não é, da raiz de Davi. Se a gente ler, por exemplo, a genealogia de Cristo, que está bem detalhada lá em Mateus, nós encontramos que de fato Jesus veio da casa de Davi como cumprimento da promessa. E Zacarias diz assim: na verdade esse Deus nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo. Não é do meu filho, mas é na casa de Davi. Mas o meu filho está vindo, precedendo a chegada da salvação. Vem à frente, preparando o caminho da salvação. E é muito curioso, não quero me prender em cada coisa, porque eu me emociono muito, não é? Mas eu acho tão interessante o valor que Zacarias dá à salvação. Ele fala que a salvação é plena. Plena. Você sabe o que é pleno? O que é pleno? Quando alguém tem plenitude de alegria, é uma alegria grande, abundante. Então a salvação é plena, ela está acima da média, ela está muito acima. Além de ser plena, ela é também poderosa, vem com poder.
A salvação é algo poderoso. Vocês lembram do apóstolo Paulo definindo lá no primeiro capítulo da carta que escreveu aos Romanos? Eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. A salvação é poderosa, é a manifestação do evangelho que é poder de Deus. Na palavra original é dunamis, tá? Que dá origem à palavra dinamite. É uma explosão espiritual que há no coração daquele que é alcançado pela graça bendita do Senhor Jesus. A salvação é poderosa, a salvação é plena, não deixa nada. E a questão de plenitude dá a ideia de completude, não precisa de mais nada. Vocês lembram de Jesus com a mulher samaritana, né? Como é que teve uma hora que Jesus falou assim: quem beber da água que você tira daí do poço e está me dando, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede, porque a salvação é plena. Nunca mais vai ter sede, ao contrário. Essa água irá jorrar do seu íntimo para a vida eterna. É uma fonte transbordante. A salvação é plena, queridos. Não precisa de mais nada. Você não precisa de boas obras. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Lá em Efésios 2, versículo 8. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é plena, é completa. Não precisa de auxílio humano. Não precisa de uma cooperação humana para a salvação. Ela é única, exclusiva e plena. A bênção que vem do Senhor Jesus. Versículo 70 diz assim: como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Está vendo aí, né, Hugo? Como prometeu. Então não tem nada de novo. É uma profecia que já havia sido prescrita. Ele está então profetizando o que há nas Escrituras, o que há nos relatos. Então Deus está cumprindo. E é muito interessante como, vejam bem, como nós nos regozijamos quando nós nos deparamos com uma profecia, com uma promessa sendo cumprida. Uma promessa sendo cumprida, melhor dizendo, né? Isso nos dá grande alegria. Lá no Salmo 119, versículo 50, nós encontramos assim: é isto que me consola na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. A promessa do Senhor da vida. E o cumprimento da promessa, como dá alegria, né? Dá alegria ou não, Sofia? Quando o pai promete alguma coisa e chega lá, né? E cumpre, né? Então é assim, ainda mais Deus. Ainda mais Deus. A gente sabe que vai acontecer, mas quando acontece de fato, né? Como isso promove alegria ao coração. Então, Zacarias está se deparando com uma profecia que foi cumprida, como prometera desde a antiguidade da boca, ou por boca dos santos, dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Obviamente, Zacarias estava se referindo aos muitos cativeiros que o povo enfrentou ao longo da história. Babilônico, assírio, egípcio, né? E naquele momento, que tipo de cativeiro o povo enfrentava? Que tipo de opressão? A opressão romana, de uma maneira prática. Porém, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo veio nos libertar de um cativeiro muito maior do que o cativeiro romano, do que o cativeiro egípcio, do que o cativeiro babilônico. Então ele veio nos libertar do cativeiro do pecado. Ele veio fazer aquilo que a força humana não pode fazer. Ele veio fazer aquilo que é impossível ao homem fazer. Ele veio fazer aquilo que nem o mais poderoso exército do mundo poderia fazer. Ele veio
ser a oferta pelo nosso pecado, veio nos dar vida. Então, essa ideia espiritual é que precisa ser assimilada por nós. Cristo veio para nos libertar dos nossos inimigos. Qual o principal inimigo do homem? A morte. E ela é causada por quê? Pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Cristo então venceu a morte. Eu gosto muito daquela colocação de Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então não há poder não há poder da morte sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que Cristo se revelou como sendo ressurreição e vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. A vida vai permanecer. Então, os nossos inimigos foram vencidos pelo poder de Deus ao revelar a nós a plena e poderosa salvação. Não é bom isso aí? Não é maravilhoso? Esse conteúdo desse cântico de Zacarias, quantas lições, não é? A gente pode tirar, vamos caminhar. Versículo 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Vocês lembram da definição de misericórdia? Uma vez eu falei aqui, não é? Como é? Mas eu dei uma definição prática, não a junção das palavras, Hugo. Misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que nós merecemos. É quando Deus não nos dá o produto dos nossos merecimentos. Ele nos dá o produto da sua graça, que é um favor não merecido. Então, misericórdia é quando Deus olha para nós e não dá aquilo que nós merecemos. Ele nos dá amor quando nós merecíamos castigo. Ele nos dá perdão quando nós merecíamos condenação. Isso é misericórdia. É quando o Senhor olha para o Reinaldo, olha para o Sebastião, olha para cada um de nós e diz assim: o que vocês merecem, mas eu não vou dar o que vocês merecem. Eu vou dar o meu filho, mesmo sem vocês merecerem. Isso é misericórdia. Eu vou dar o resultado não dos merecimentos. Por isso que nós encontramos tantos salmos com a seguinte expressão: Senhor, livra-me por tua misericórdia, por tua fidelidade, não pelo que eu fiz. Livra-me pelo que tu és, misericordioso, fiel, né? Amoroso, e aí tem tantos atributos do Senhor Jesus, do nosso Deus, não é? Então misericórdia é isso. Ele está falando, o Senhor agiu de misericórdia com os nossos pais. Ou seja, os nossos pais, quando a gente vê, né, era um povo, por exemplo, aquele grupo que saiu do Egito, grupo que murmurava, grupo que tinha saudade do Egito, grupo que fez um bezerro de ouro. Já pensou se Deus desse a eles o que eles mereciam? Deus deu misericórdia e não o resultado dos seus merecimentos. É por isso que Zacarias fala isso, tá? Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Vê que coisa maravilhosa. O que é que a gente cantou domingo aqui? Tu és fiel, Senhor, fiel a si. O Senhor é fiel à sua aliança. Ele é fiel àquilo que Ele promete. Ele é fiel à sua aliança. Ele fez um pacto. Nós temos muitas alianças no Antigo Testamento especialmente, né? No Novo Testamento nós temos a aliança de Jesus Cristo, a aliança do sangue, né, que é representado pelo seu sangue vertido no Calvário. Mas no Antigo Testamento nós temos uma aliança que Ele fez com Jacó, lá no deserto,
naquela ocasião em que ele dormiu e ele sonhou com a escada, né, que ia do céu, da terra até o céu, e os anjos subiam e desciam. Ali, quando ele acordou, ele pegou a pedra que era o seu travesseiro, fez um altar, e ali ele orou, e aí ele derramou óleo, e ali o Senhor fez uma aliança com ele. Ele se comprometeu a ser fiel, ele se comprometeu a honrar o nome do Senhor, e ali foi feita uma aliança. Mas o Senhor fez uma aliança antes disso com o próprio Abraão. Fez uma aliança. E essa aliança que para os judeus, ela é a mais significativa de todas. Porque foi na aliança que o Senhor fez com Abraão, tá, que está a promessa da terra prometida. Abraão saiu da terra de Ur, não é? E saiu sem saber para onde ia, com a sua esposa Sara, acreditando na promessa, acreditando na aliança que o Senhor fez com ele, não é? Vamos continuar aqui, versículo 73. E do juramento que fez a Abraão nosso pai, né? Esse juramento a gente encontra, não vou ler para a gente ganhar tempo, lá em Gênesis capítulo 15. Você lê todo o capítulo 15 de Gênesis, você vai ver essa aliança que ele fez, o juramento que ele fez, tá? Que a família dele seria numerosa, não é? Que nele, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então o juramento que foi feito, 74, versículo 74, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Ou seja, escravizado, nós adorávamos com medo. Livres, nós podemos adorar sem qualquer medo, sem qualquer temor. E agora características, vamos lá, grupo de louvor, e todos nós que adoramos ao Senhor, né? Como é que a gente deve adorar a Deus? Ele nos tirou o temor, né? Tirou o medo. Aqui ninguém tem medo de cantar, tem? No domingo, alguém tem medo de cantar aqui? Ah, se eu cantar eu posso ser preso, tem isso? Tem não, né? Não tem. Muito bem, isso aí o Senhor já tirou. Porém, o que cabe a nós? Adorarmos a Deus em santidade. Em santidade. Vocês lembram da conversa de Jesus Cristo com a mulher samaritana, né? Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É uma adoração santa, uma adoração espiritual, uma adoração onde o Senhor é glorificado por pessoas que o amam de todo o coração. Uma adoração onde o adorador, de fato, ama a Deus sobre todas as coisas. Se coloca na condição de alguém separado para isso. Em santidade, é exatamente isso. Em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Não só no domingo, mas todos os dias. Versículo 76. Agora ele se refere a João Batista, né? Como é que ele se refere a João Batista? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. E ali ele estava com o seu filho, que era resultado da promessa de Deus. Tu serás chamado profeta do Senhor. E é muito interessante, né, que Jesus Cristo disse duas coisas a respeito de João. Dos nascidos de mulher, o quê? Ninguém foi maior que João. Que coisa. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. E Jesus disse outra coisa. Disse que a lei e os profetas vão até João. Portanto, João Batista foi o maior, né, dos profetas e o último dos profetas. O maior e o último, parece o vinho, né, do casamento de Caná da Galileia. O melhor foi o último a ser servido. Então, João Batista foi
o último e o maior de todos os profetas. E Zacarias teve o privilégio de tê-lo como filho. Por isso ele fala dessa forma: tu serás conhecido como profeta de Deus, do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. 77, para dar ao povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. E é interessante isso. Qual era a pregação de João Batista? Vocês lembram? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. Veja o que é que Zacarias fala. Você tem o propósito de dar ao seu povo conhecimento da salvação. Arrependei-vos. Quando João Batista viu Jesus chegando, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a salvação que está chegando. 78. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual vos visitará o sol nascente das alturas. É uma graça que parte do íntimo do nosso Deus, do coração de Deus, que vem do íntimo do Senhor. Então a vinda de Jesus é resultado de uma graça do nosso Senhor, não é? Ou seja, quem foi que mandou Jesus vir ao mundo? O que é que diz lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi o próprio Deus que deu. E é interessante essa ideia de entranhável graça, tem dois sentidos, tá? É uma graça que parte do íntimo, porém, o segundo sentido, que para mim é tão significativo, tá? É mostrando que Jesus veio do íntimo de Deus, era o seu Filho, unigênito, veio de dentro, das suas entranhas, ele não mandou. Jesus não era um dos seus servos, ele disse, vai você para a missão de salvar o povo, não. Ele deu parte dele. Por isso Jesus é chamado de Emanuel, que é Deus conosco, das entranhas, né? Graças à entranha misericórdia do nosso Deus, pela qual vos visitará o sol nascente das alturas. E aí ele está fazendo uma metáfora em relação à luz que dissipa as trevas nas quais nós vivíamos, tá? A luz, Jesus Cristo mesmo no Evangelho de João é apresentado como sendo a luz que dissipa as trevas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Duas coisas. Primeira, o nosso Senhor primeiro ilumina a nossa vida que estava nas trevas. Estávamos nas trevas. Muito bem, Ele nos deu luz, nos deu vida, que é simbolismo. Mas Ele não nos deixou aqui soltos. Ele também nos dirige. Ele nos dirige. E é fundamental que nós que cremos no Senhor Jesus Cristo sejamos dirigidos por Ele. Ele é o nosso guia. Vocês lembram lá em João capítulo 15, né, quando ele fala a respeito da videira verdadeira? Jesus diz assim, sem mim, nada vocês poderão fazer. Não adianta não. Não vai tentar se aventurar no mundo sem mim não. Sem mim, nada podeis fazer. Nós estamos presos à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Somos guiados por Ele, constantemente, né? Constantemente guiados por Ele. Já chegando à parte final, o versículo 80 diz, agora se referindo à pessoa de João Batista, o menino crescia e se fortalecia em espírito. A sua força espiritual era evidente, era perceptível. E viveu nos desertos até ao dia em que
havia de manifestar-se a Israel. E ele passou então a viver nos desertos. Meus irmãos, aqui então nós estamos diante do cântico de Zacarias, pai de João Batista. Para mim, eu vejo tanto conteúdo significativo e edificante, não é? Nesse cântico. Como a gente aprende, tá? Com essas colocações. Como é que eu devo adorar a Deus? Cheio do Espírito, em santidade, em justiça, reconhecendo aquilo que Ele fez, tá? Então, vocês podem observar que os cânticos, eles precisam relatar os feitos do nosso Deus. O cântico não pode ser humanista. O cântico não pode valorizar o homem. O cântico não pode valorizar as coisinhas desta vida. A vingança. Tem cântico que parece que um está querendo se vingar do outro, porque viu você passar na prova e não te ajudou e tal. Então, não é isso. O cântico espiritual não é esse. O canto, ele precisa ser teocêntrico. Ele precisa ter Deus, tá? No centro. É Deus que é glorificado e não o homem. Nós estamos na perspectiva de adorador e não de adorado, não de figura adorada. Então, é muito importante isso. Nós temos sempre que nos lembrar. Eu tenho um critério muito forte. Sempre que vão cantar um cântico novo, Hugo me apresenta, eu vejo, acima de tudo, mais que a beleza, não é, artística, a beleza melódica, nós observamos se a letra é condizente com a palavra de Deus. Se é Deus que está sendo glorificado, tá? E não o homem. Então, nós temos que ter esse cuidado. Muito bem, queridos irmãos, chegamos aqui a essa parte final. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa rápida exposição ou colocação? A Adriana não está aqui, não é, João? Então, mas se alguém tiver, ficou claro? Quando ninguém tem dúvida, ou todo mundo aprendeu tudo, ou então não aprendeu nada, né? Eu estou acreditando que vocês aprenderam tudo, que nós aprendemos tudo juntos hoje, né? De modo que não ficou nenhuma dúvida entre nós. E assim Deus é glorificado. Com a permissão de Deus, no próxima terça nós estaremos caminhando para o capítulo 2 desse evangelho tão maravilhoso. E agora nós vamos estudar, na próxima terça, o nascimento do nosso Salvador, o relato do nascimento do Messias, nascimento do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Caso você tenha algum pedido de oração, você pode fazer e eu posso repetir daqui. O primeiro é o meu, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida do Anselmo, aniversário do Anselmo, esse irmão tão querido nosso, também da Idelbânia, hoje, né? Vamos agradecer a Deus por essas preciosas vidas. E caso você tenha algum pedido de oração, pode sinalizar que eu dou a palavra. Dona Maria do Carmo. Amém. Certo. É a tia Dona Neuza. Vamos orar pela Dona Neuza, que é a irmã mais velha da nossa irmã Maria do Carmo, por sua saúde. Mais algum pedido? Depois de meia-noite, vamos agradecer a Deus também pela Ivana, que vai estar aniversariando amanhã. Que bom, Tatiana. Amém, amém. Agradecer a Deus pela presença da Tatiana e do Reinaldo, né? Muito queridos. Mais algum pedido ou motivo de gratidão? Eu vou pedir oração pela viagem que nós vamos fazer na quinta-feira, certo? Nós vamos participar das bodas de ouro dos meus tios, lá no Recife, mas estaremos de volta no domingo, com a permissão de Deus,
Nós devemos estar chegando em Fortaleza às 14 horas, de modo que estaremos participando do culto juntamente com os irmãos. Mas estejam orando por nós, toda a família praticamente vai, todos os meus irmãos vão, vai ser um momento bem especial da nossa família. Dificilmente a gente consegue juntar os 5, e nessa ocasião nós vamos juntar os 5. A tia Nilma é muito querida nossa, foi assim uma ajudadora quando eu fiz seminário, e nós temos muita gratidão a Deus por sua vida. E ela e o tio Enoque estarão agradecendo a Deus pelos 50 anos de casados. E nós estaremos presentes. Peço aos irmãos que orem por essa viagem rápida que faremos. Iremos na quinta à tarde e retornaremos no domingo. Tá bom? Mais algum pedido? Orar pela Adriana, né? Pelo retorno da Adriana. Chega no domingo cedinho aqui, né? Muito bem. Deus abençoe. Pois não, irmã Valda? Sim, isso. Pode repetir o nome dele, dona Valda? Isso, seu José. A senhora pediu na última terça, não foi? Eu lembro disso. Seu José de Sales. Bem, tá bom. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Muito obrigado, nosso Senhor, por termos esse momento tão singelo aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra que é tão rica de ensinamentos para a nossa vida, Senhor. Dá-nos interesse para investigar a tua palavra de uma maneira profunda e espiritual, para que possamos receber dela o alimento para a alma, o alimento espiritual que necessitamos. Nosso Deus, obrigado pela vida do teu servo, nosso querido irmão Anselmo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo que tu já fizeste por ele. Obrigado por teres acrescentado à sua vida mais um ano, Pai. Obrigado pela vida da Idelbânia, Senhor Deus. Abençoa a tua serva em tudo que ela fizer, Pai. Nosso Senhor, desde já nós agradecemos pela vida da Ivana, ó Deus, que estará aniversariando amanhã. Tu continues abençoando a tua serva, Senhor, tão querida nossa, tão amada. Nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui e te pedimos, ó Pai, pela irmã da Dona Maria do Carmo, da tua serva, ó Deus, que Dona Neuza possa receber de ti todo o cuidado, Senhor Deus. Nosso Senhor, tu sabes as suas enfermidades, lutas, que tu tenhas misericórdia delas, Senhor. Nosso Senhor, nós te pedimos pelo tio da nossa irmã Valda. Ó Deus, cuida, protege, ó Deus, nos momentos difíceis que ele vive. Agradecemos, ó Deus, pela Tatiana e pelo Reinaldo, que puderam estar conosco hoje, Senhor. Ó Deus, abençoa este casal tão caro, tão querido para nós. Ó Deus, nós queremos te pedir pelo retorno da Adriana, que ela volte em paz, ó Pai, da viagem que está fazendo. Nós te pedimos também, ó Deus, pela viagem que faremos com a nossa família. Ó Deus, que possamos ir e retornar em segurança. Ó nosso Senhor, abençoa-nos. Nós precisamos do teu cuidado. Nós precisamos da tua ajuda, Pai. Os dias são tão difíceis, Pai, e nós necessitamos tanto da força que só pode vir de ti. Obrigado, Senhor Deus, pela plena e poderosa salvação que recebemos no Senhor Jesus. Se conosco. E agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o teu amor, que o consolo e a comunhão do Deus Espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, graça sobre a vida de todos.